Bom, em primeiro lugar, queria dar um abraço apertado na nossa torcida. Tenho certeza que o torcedor que esteve aqui hoje, torcedor nosso lá no Brasil, está bastante orgulhoso da nossa estreia nessa competição. Nós somos praticamente o tempo todo melhores que o nosso adversário, como você mesmo falou, criamos as melhores situações. Talvez tenha faltado um pouquinho de calma, de tranquilidade para finalizarmos, para que a gente pudesse sair daqui com a vitória. Mas, como disse Soares, aqui muita gente, de repente, ficou surpreso com o meu time. Eu não estou surpreso, não. Porque ontem, na coletiva, eu falei para vocês que eu preparei meu time para ganhar, para jogar para dentro do adversário, para tirar os espaços do adversário, sempre com respeito. Nós respeitamos o tempo todo o nosso adversário, não damos muitas oportunidades para eles e jogamos o tempo todo. Jogamos para frente, em busca do gol. Infelizmente, esse gol não saiu. Mas estou bastante feliz, bastante orgulhoso com o que a minha equipe hoje produziu diante de um adversário muito poderoso. E além desse desempenho da equipe do Fluminense, você acabou, né, de agradecer também a torcida do clube. Muitos saíram também com esse sentimento, né, de que dava para vencer, mas orgulhosos pelo que fez o Fluminense. Pensando que hoje, na teoria, foi o adversário mais difícil, o que planejar para os 2 próximos jogos para que o Fluminense mantenha esse nível de atuação, mas consiga converter as oportunidades em gol? Continuar treinando. Uma exibição desse tamanho diante de um adversário tão poderoso dá uma confiança ainda maior para o grupo. Essa confiança, falei para vocês que eu passo diariamente para eles. Falei hoje, antes mesmo de eles entrarem em campo, para eles se divertirem, para eles jogarem futebol, para eles respeitarem o adversário, mas sempre focados no trabalho. Então, o que a gente precisa melhorar é talvez um pouquinho mais de tranquilidade na hora das finalizações, coisa que nós não tivemos com as situações claras hoje. Já nós temos o próximo jogo, eu acho que não tem muito que mudar, não tem muito que treinar, repetirmos o que a gente fez hoje e, como eu falei, um pouco mais de tranquilidade nas conclusões para que a gente possa conseguir a vitória e darmos um passo importante, né, para a classificação. Mas a gente sabe também que o jogo não vai ser fácil, vai ser difícil, mas o importante é que o meu time está bem. O importante é essa confiança que o meu grupo passa para mim e eu passo para eles. Então, tenho certeza que na próxima a gente vai criar e com tranquilidade a gente vai conseguir concluir, quem sabe fazer os gols que a gente precisa para conseguirmos os 3 pontos. Sobre a organização de tudo que você viveu por aqui, a FIFA sabe quem é o Renato Gaúcho, que com 21 anos fez 2 gols no Mundial. O Mundial não começa aqui, né? O Mundial vem de muito tempo, em 83. Você sentiu que a FIFA, a organização, as pessoas, sabem quem é o Renato Gaúcho? Bom, eu nem tive tempo para perceber nisso, mas se não sabiam, talvez começaram a conhecer melhor ainda, né? Mas faz parte do passado. Eu tenho o maior orgulho de ter conquistado um título mundial com o Grêmio, ter feito os 2 gols. Depois nós tivemos uma final com o Real Madrid também, no outro Mundial, e agora o 3º Mundial que eu estou participando. Está muito bem organizado, a FIFA está de parabéns, grandes clubes do futebol mundial. Eu, como treinador de um grande clube como o Fluminense, me orgulho, falei isso ontem, me sinto lisonjeado de estar à frente de uma Copa do Mundo igual a essa, e eu tenho certeza que o nosso torcedor também. Então a gente sempre trabalha no dia a dia para buscarmos sempre o melhor trabalho, vitórias e colocarmos sempre na prateleira de cima o clube que é o Fluminense. Da mesma forma que eu falei do Palmeiras, eu vou falar hoje do Fluminense, tá? Que orgulho de ver um time brasileiro jogando melhor do que o poderoso Borussia Dortmund. Porque essa é a verdade, o Fluminense foi melhor que o Borussia o jogo inteiro. O Fluminense mereceu vencer a partida e os times brasileiros estão mostrando que hoje só ficam muito para trás dos todos poderosos da Europa. Borussia Dortmund jogou pior que o Fluminense. Porto jogou pior que o Palmeiras. Então a gente tem que falar isso, porque a gente tem sim que ter orgulho do nível que chegou o futebol brasileiro. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Palmeiras. Que partida do Fluminense hoje. Deu gosto de ver. Mereceu vencer e infelizmente não conquistou resultado. Mas vale a gente deixar claro, Fluminense tem tudo para ser
o líder do seu grupo, assim tendo mais chances de chegar nas quartas de final. E enquanto os brasileiros não cruzarem com os super poderosos, como vai acontecer com o Botafogo, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, eu acho, Bayern de Munique, eu acho sim que eles têm chance e eles estão provando isso. Parabéns para o Fluminense, não se apequenou, pelo contrário, se agigantou diante do poderoso Borussia Dortmund. Cara, tá dando gosto de ver os brasileiros nesse Super Mundial. Começando por hoje, o Fluminense dominou do início ao fim, faltou eficiência de fato para fazer o gol e levar os 3 pontos para casa, mas demonstramos que o futebol brasileiro não está morto não, o futebol brasileiro pelo contrário, ainda continuamos sendo celeiros de craques mundiais e somos sim, pelo menos em termos de títulos, a seleção mais vencedora da história de Copa do Mundo, somos pentacampeão mundial. Parabéns ao Fluminense, grande jogo. Parabéns ao Flamengo que dominou e concluiu em gol, por isso venceu muito bem. Eu não quero saber se o time tunisiano é fraco ou não. Parabéns ao Botafogo que foi eficiente e conseguiu fazer 2 gols, depois se sofreu, não importa. O que importa são 3 pontos importantes. E parabéns ao Palmeiras, que apesar de não ter conseguido fazer os gols, dominou também o Porto. Então o time brasileiro não está morto não, são bons times. Como eu falei antes do início da competição, eu esperava de fato que os brasileiros pudessem se classificar e nós sabemos que temos mais esperança depois da primeira rodada de que tudo é possível. Como tudo aquilo que ele disse ter planejado para a partida aconteceu. Defensivamente, a preocupação do Renato era que as bolas aéreas não chegassem ao Guirassy, que o Dortmund não cruzasse bolas para o centroavante grandalão de 1,88 m da equipe alemã. Não chegou nenhuma bola para ele. O Renato prometia também, muita gente desconfiou, que o Fluminense não teria medo de jogar. Enfrentaria um time de quartas de final de Liga dos Campeões, que há 2 anos, inclusive, foi a decisão da Champions, e que o Fluminense enfrentaria esses caras de igual para igual. Mais do que isso, o Fluminense foi superior do começo ao fim do jogo. É um pecado esse empate. E é por isso a superioridade tricolor, do começo ao fim, que eu digo que é a melhor atuação de um brasileiro. O Palmeiras, nesse mesmo campo, enfrentou o Porto e dominou a equipe europeia nos últimos 20 minutos. O Fluminense foi superior em toda a partida e o Dortmund é melhor do que o Porto. Com certeza, conhecendo o Renato, que ele trouxe isso à tona agora, que o Fluminense não respeitasse, que o Fluminense jogasse bola. Renato também deu uma declaração curiosa na véspera do jogo, de que a diferença entre o europeu e o sul-americano é que o europeu vai para o mercado com 1 milhão, o sul-americano vai com 100 mil, mas ele prometia que no fim das contas, as compras pareceriam iguais, pareceriam que dariam o mesmo caldo, a mesma refeição. Mais do que isso, as compras do Fluminense, no fim das contas, pareciam muito superiores, de qualidade muito superiores às europeias.